Oi, oi, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui no canal. Aqui a gente fala sobre temas como lei da atração, espiritualidade, desenvolvimento pessoal e algumas cositas más. Mas antes de iniciar o vídeo, eu peço que você já deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para assim que eu postar vídeos, você receba a notificação em primeira mão. Mas vamos ao que interessa, vamos ao assunto aqui desse vídeo. E se te dissesse que existe uma habilidade que muda completamente a forma como as pessoas te tratam? E essa habilidade não é a habilidade de ser mais simpática com as pessoas, não é a habilidade de aprender técnicas de persuasão e muito menos sobre a habilidade de ter uma autoestima inabalável. É sobre você aprender a devolver o constrangimento para quem criou ele. Eu percebo que existe uma coisa bem curiosa nas relações humanas, que é a seguinte: tem gente que faz pedidos absurdos, ultrapassa limites, falta com respeito, e no final quem fica morrendo de vergonha é justamente a vítima. Você já percebeu isso? A pessoa ela faz algo completamente sem noção e você fica sem graça de responder, você fica sem graça de dizer não e sem graça de colocar limites nessa pessoa. Então hoje eu quero conversar exatamente sobre isso. Eu, Lohane, por exemplo, eu demorei muito tempo para entender uma coisa tão simples. Quanto mais você evita pequenos desconfortos, mais você cria grandes problemas para o seu futuro. E existe um ditado antigo que diz mais ou menos assim: depois que montam em você, é difícil fazer descer. E eu acho essa frase extremamente verdadeira. Porque ninguém começa abusando de você da noite pro dia. As pessoas elas vão testando. Primeiro, elas fazem um pequeno pedido, aparentemente até inofensivo. E aí você aceita. Aí depois, elas fazem outro. E aí você aceita de novo. E aí, depois elas começam a exigir que você faça tudo aquilo que elas pedem. E aí depois elas passam a esperar que você simplesmente faça. E aí depois elas começam a se sentir no direito de fazer o que bem entender. E aí quando você percebe, você criou uma relação inteira baseada na falta de limite. Então basicamente é como você cavar um buraco. No começo ele é até meio raso, mas cada vez que você diz sim, quando você queria simplesmente dizer não, você cava um pouco mais esse buraco. E aí, depois chega um momento em que sair desse buraco que você mesma cavou exige um esforço enorme, um esforço gigante para você sair dele. Você precisa entender que as pessoas elas te tratam da forma como você ensina elas a te tratar. E por mais duro que isso pareça, é a mais pura verdade. Os limites, eles não são estabelecidos só por palavras. Eu diria até que a palavra é a menor coisa aqui. Os limites, eles são estabelecidos principalmente por comportamentos. Porque se alguém invade o teu espaço, vamos assim dizer, e você simplesmente não reage, a mensagem que fica é a seguinte: isso aqui é permitido. Então, se alguém te falta com respeito e você não impõe limites e nada acontece, a mensagem continua sendo praticamente a mesma. A pessoa pensa, então eu posso fazer isso aqui de novo. E as pessoas elas aprendem muito mais
pelo que você fica tolerando do que pelo que você diz, entende? Eu vejo que a maioria das pessoas, elas não tem dificuldade em dizer não. A maioria das pessoas, elas têm dificuldade em suportar aquilo que acontece depois, aquilo que vem depois do não. As pessoas têm dificuldade de ver a cara de decepção da outra pessoa. As pessoas têm dificuldade de lidar com aquele clima estranho que fica, sabe? Então, basicamente, ela prefere aceitar, sabe? Mesmo cansada, mesmo desconfortável, ela simplesmente prefere aceitar. Mesmo, inclusive, estando machucada, sabe? Porque ela quer evitar alguns segundos de constrangimento. Mas aí você percebe a ironia disso aqui? Você passa horas, passa dias, inclusive às vezes até meses, sofrendo para evitar alguns segundos de desconforto. Tá vendo que a conta ela simplesmente não fecha? Então, a partir de hoje, eu quero te fazer um convite. Eu quero que você pare de carregar o constrangimento que pertence aos outros. Se alguém te fez um pedido absurdo, quem deveria ficar sem graça é essa pessoa. Se alguém ultrapassou algum limite estabelecido ali por você, quem deveria sentir o peso disso é justamente quem escolheu ultrapassar esse limite e não você. Quando alguém te coloca numa situação extremamente desconfortável, você não precisa correr dessa situação para simplesmente não pesar o clima ou para aliviar o clima. Às vezes você simplesmente fala um não, sabe? Aí não precisa de você justificar esse não também, entende? E muito menos em ficar inventando desculpa. Eu quero que a partir de hoje você deixe que a outra pessoa ela lide com o desconforto que ela mesma criou. Simples assim. Olha, que fácil. Muito fácil. E uma coisa que eu aprendi e que eu tô aprendendo a cada dia mais é que o limite, ele simplesmente precisa ser claro. Não adianta você esperar que as pessoas elas simplesmente adivinhem o que você fala. Você fala o que precisa ser falado e pronto. Só fala. É só falar. Agora, existe uma diferença enorme entre alguém que erra porque não sabia e alguém que continua errando depois que você explicou. Quando uma pessoa conhece os seus limites e mesmo assim ela escolhe ultrapassar eles de novo, ela tá te mostrando através das atitudes dela que a vontade dela é mais importante do que o teu respeito. E eu acredito muito que nesse momento você precisa simplesmente parar de insistir em quem insiste em te desrespeitar. Só afasta essa pessoa da sua vida. É simples, simples, não dói. É só afastar. Eu mesma eu já vivi situações em que eu fui deixando passar pequenas coisas, porque eu pensei que não valia a pena criar um problema ali, sabe? Só que aí o problema ele nunca vai diminuir. Muito pelo contrário. Ele só vai crescendo, crescendo, crescendo. Porque quando uma pessoa ela ultrapassa um limite e ela não encontra uma consequência, ela entende que o limite ali ele nunca existiu. E foi nisso que eu percebi que colocar limite cedo
ele dói muito menos do que eu ter que ficar reconstruindo a minha paz depois de anos sendo feita de gato e sapato por outra pessoa. Então, se você tem medo de decepcionar as pessoas, eu quero que você se lembre de uma coisa. Todas as vezes que você disser sim para agradar alguém, você está dizendo não para você mesma. E uma vida inteira de pequenos sims forçados constrói uma existência de viver para agradar os outros. E eu não tô dizendo para você virar uma pessoa grosseira, mal educada, ou para ficar discutindo com os outros, com as outras pessoas. Eu só quero que você aprenda que o respeito, ele é algo que você demonstra primeiro para você mesma. Entende? E se você assistiu até aqui e se esse vídeo fez sentido para você, eu quero que você deixe o seu like se você não deixou, se inscreva no canal se você não se inscreveu e deixe aqui nos comentários qual foi a situação em que você percebeu que precisava aprender a colocar limites nas outras pessoas. Eu simplesmente adoro ler as histórias de vocês, adoro ler os comentários. Então, se você sentir de deixar aqui, pode deixar. Beijos e até o próximo vídeo.